pela oportunidade que os irmãos têm me dado de exercer o meu dom. Agradecer também a presença de todos, né? A preciosa presença de vocês aqui, que me deixa muito feliz, né? E a gente pode estar, então, se esforçando, porque vai ter gente para poder escutar, né? O que adianta a gente se esforçar tanto e não ter ninguém para ouvir, né, pastor? Então, graças a Deus, eu sei que o Senhor vai estar recompensando os irmãos que se esforçaram para estar aqui, né? Meus irmãos, hoje é a nossa quinta aula de uma série de estudos escatológicos, que eu intitulei por Escatologia de Forma Simples. Então eu pergunto para vocês, ver se vocês estão prestando atenção. Qual o título dessa série de estudos? Escatologia de Forma Simples. A nossa intenção aqui, irmãos, é tentar trazer as profecias bíblicas para os irmãos que estão iniciando nesse assunto, certo? Tentando unir a simplicidade das profecias com a tecnicidade da teologia e passar isso de uma forma muito fácil para a gente conseguir entender. Até aqui, tranquilo? Vou falando devagar. Se eu começar a falar rápido ou os irmãos não estiverem entendendo, me interrompam. Tá joia? E antes da gente desenvolver o nosso tema de hoje, eu quero que duas coisas fiquem bem claro na mente de vocês. Rapaz, primeiro, todos nós somos alunos. Não existe expert quando a gente fala de Bíblia. Eu não sou expert, nenhum ensinador é expert. Nós não somos profissionais, os PhD, os estudados, porque a palavra de Deus contém lados escuros. Então todo pregador ou toda pessoa que tentar impor um conhecimento a goela abaixo de vocês, não aceitem. Todo pregador que chegar e falar assim, eu sei, eu sou especialista, agora vocês têm que me escutar que eu sou especialista no assunto, não aceitem, certo? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu quero que fique bem claro na mente de vocês é que vocês devem perguntar. Uma coisa que eu escutei uma vez em uma das minhas aulas de eletricista, que eu fiz um curso há muito tempo atrás, eu sou eletricista, né? A mulher falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Vê se tem lógica isso. Ela falou que todo aquele que tem vontade de aprender, ele pergunta. Tem lógica? Ele pergunta, que ele está interessado. Então, irmãos, pergunte. Se eu mostrar algo que estranho para vocês, pergunte, Guilherme, aonde está na Bíblia? Questione. Certo? Por que isso, Guilherme? Porque muitos aí afora, por causa de escutarem as coisas, de receberem as coisas sem questionamento, recebem doutrinas de demônios, porque elas não têm vontade de examinar na Escritura para saber se tal coisa procede ou não procede. Irmãos, vocês devem sempre confirmar as coisas na Bíblia. Não quero que vocês confiem em mim, mas quero que vocês, através desse estudo, se sintam instigados, né, a buscar na palavra do Senhor. É ela que tem a base, não eu. Eu apenas estou transmitindo o que eu entendi aqui, e com muita honestidade. Certo, irmãos? Ficou entendido os dois pontos? Tranquilo? Então, irmãos, vamos lá. O tema de hoje será o arrebatamento. Evento é este que é tão aguardado por todos os crentes. Arrebatamento, uma esperança que o Senhor virá um dia nos céus, irá retirar, raptar a sua igreja, os crentes aqui da terra. Acho que todos já devem ter escutado esse termo, arrebatamento, certo? É um termo que deve ser bastante conhecido por todos os irmãos. E a gente vai mostrar a vocês as linhas de interpretação com relação ao arrebatamento. Depois iremos mostrar algumas passagens fundamentais dessa doutrina. Por que você fala isso, Guilherme? Porque quando a gente chega para estudar esse assunto, nós temos três principais linhas de interpretação. Vamos ver se vocês estão sabendo. Quais são as três linhas de interpretação com relação ao arrebatamento? Alguém sabe? Alguém? Antes, no meio e depois da tribulação.
Isso, muito bem. O conceito é esse, mas o nomezinho, vocês lembram? Pré-tribulacionista, meso e pós. Muito bem, é isso aí, gente. Né? Esses termos, gente, como eu já disse aqui antes, quando você pega esse termo, os termos técnicos que são usados na teologia, ele facilita você armazenar o conhecimento. É como eu já ilustrei aqui antes. Se eu estou aqui, se eu sou um cliente seu, e você trabalha no escritório, eu chego aqui com uma papelada, sem papéis, tudo bagunçado, embolado, e jogo para você assim, vai ser mais difícil de você organizar aquilo, certo? Mas se eu sou seu cliente e você trabalha no escritório, e eu chego com aqueles papéis tudo separadinho, dividido, coloquei nomes naquilo, e te entrego aquilo tudo organizado, não fica mais fácil de ser absorvido o conteúdo? É a mesma coisa. A teologia usa nomezinhos como pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo para que isso encaixe na nossa mente. Estão entendendo? Mas vocês vão perguntar, o que é esse negócio de tribulacionismo? O que é grande tribulação? Irmãos, de uma maneira simples, sintética e resumida, a grande tribulação é um período de tempo de 7 anos, gravem isso, que a ira de Deus será derramada sobre a face da terra. Esse é o período da grande tribulação. Quantos anos? 7 anos. A ira de Deus derramada na terra. Então, irmãos, alguns irmãos piedosos, pessoas estudiosas, irmãos empenhados, quando eles pegam a Bíblia aqui e analisam as passagens com relação ao arrebatamento, alguns chegam à conclusão que o arrebatamento acontece antes desses 7 anos. Então, qual é a linha de interpretação desses irmãos? Pré-tribulacionismo. Esse prefixo pré significa o quê? Antes. Não tem o cartão, o cartão não, é pré-pago, né? Vivo, não sei como é que funciona. E tem um pós-pago também, né? Alguma coisa assim, eu não sei como é que funciona, mas é mais ou menos isso. Então, pré-tribulacionista, a pessoa acredita que a igreja é arrebatada quando? Antes da grande tribulação. Isso, muito bem, certo? Nós somos pré, né? Aí outros irmãos, olha só, outros irmãos também muito piedosos, servos do Senhor, pessoas estudiosas, pessoas honestas, quando eles vão analisar a palavra de Deus com relação ao arrebatamento, eles entendem que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação. Metade de 7 é quantos? 3,5, 3 anos e meio. Então tem irmãos que chegam à conclusão que o arrebatamento é no meio da grande tribulação. Como é o nome da linha de interpretação desses irmãos? Mesotribulacionismo, né? Mesotribulacionismo, certo? Então, por exemplo, se o pastor Antônio chegasse a essa conclusão, então eu posso falar que o pastor Antônio é mesotribulacionista. Está dando para entender, irmãos? Meso, esse prefixo, significa meio. No inglês é mid, por isso que algumas pessoas vão usar mid-tribulacionista, mas é a mesma coisa. Agora, outros irmãos, também muito inteligentes, sábios, piedosos, servos do Senhor, quando eles pegam a palavra de Deus para analisá-la, quando acontecerá o arrebatamento, chegam à conclusão que o arrebatamento, na verdade, é depois desse período de 7 anos, no final, quando o Senhor Jesus vem em seu poder e grande glória. Então, esses irmãos que acreditam e pensam dessa forma, qual que é a linha de interpretação deles? Pós-tribulacionista. Irmãos, está difícil de entender? Eu acho que está tranquilo até agora, né? Esses que pensam pós-tribulacionista, você já pensa que já estão vivendo no tempo da tribulação, no caso? Não necessariamente. Tem que a gente já está vivendo no período da tribulação. Muito bem, Anderson. Para esses que pensam dessa forma, que hoje a gente já está vivendo o período tribulacional, esse período que eu falei que tem 7 anos, tem uns problemas bíblicos nisso. Por quê? Mateus, capítulo 24, verso 21, o próprio Jesus Cristo falou que a grande tribulação é um período de tanta angústia que nunca antes houve.
e nunca depois haverá, jamais. Então, se hoje nós estamos vivendo o período da grande tribulação, cadê toda essa angústia que terrível? Tá difícil? Tá difícil? Não tá difícil o mundo hoje? Tá difícil. Mas ainda tá bom comparado às guerras. Tá bom comparado ao dilúvio. Não tem ninguém morrendo afogado. O mundo não está sendo destruído por águas, né? Não tem pessoas aqui todo dia tendo que fugir porque alguém está querendo matar ela. Nesse sentido, não tem ainda. Não vou nem entrar nos assuntos agora, porque o que vai acontecer dentro do período tribulacional, irmãos, é coisa pesada até de se falar, coisas terríveis, como o Senhor Jesus disse, é coisas tão ruins, tão angustiosas, que nunca antes houve e nunca jamais haverá. Estão entendendo? Então, por isso e por muitos outros argumentos, que eu percebo que a gente não está vivendo no período tribulacional, certo? Então, Guilherme, tem essas 3 linhas. 3 linhas de interpretação. Quais são? Pré-tribulacionista, tribulacionista. Muito bem. Mas não é mais tá, eu concordo também, mas muitas pessoas já estão passando muitas dificuldades aí, né? Muitas pessoas estão passando no mundo aí. E aí a gente vê, irmão. Olha que né? Muitas pessoas estão passando por alguns países aí. Porque a gente acredita que a gente está vivendo um período de tribulação devido ao Isso aí, isso. Mas olha como eu percebo na minha sinceridade bíblica. Como eu percebo. Essas pessoas que hoje afirmam estar vivendo o período tribulacional, geralmente elas estão desassociadas das passagens bíblicas. Não é só esse argumento que eu usei de Mateus 24, 21, que eu posso usar contra esse pensamento, mas diversas outras coisas. Por exemplo, na grande tribulação é narrado nas trombetas que 1/3 de toda a vegetação vai queimar. Está tendo queimadas hoje? Tá tendo, não, está tendo queimadas hoje. Lá na Amazônia, em algum lugar está tendo. Mas não é 1/3 do mundo. Vocês concordam? O mundo da Segunda Guerra Mundial foi um caos em todo o mundo. Um caos. O caos que teve naquela época tinha que ocupar com o. Isso. E as tribulações que a gente... Já era para estar isso aí acontecendo. Isso. Eu quero explicar o que eles pensam, quem está achando que é a grande tribulação. Isso, mas você entendeu? Às vezes eles pegam isso, analisam como é que está a vida deles, a vida está muito tortuosa. Então, eu estou vivendo o período da tribulação, da grande tribulação. Mas tem um porém. Nós passamos por tribulações, certo? Nós passamos por angústia. João capítulo 16, 33. No mundo tereis aflições. Isso. Então, tribulações de modo geral, isso aí todo mundo e todas as épocas vão passar, né? A gente luta para poder comer o nosso pão. Tem pessoas que vai contra nós, pegam mentiras às vezes contra nós, judia da gente, né? Isso aí são tribulações cotidianas. Em outros países do mundo, tem pessoas morrendo agora por confessar ser crentes. Tem pessoas perdendo seus bens. Isso é tribulações. Mas essa grande tribulação, como eu disse, é uma coisa tão terrível que é impossível que ela esteja acontecendo hoje. Estão entendendo? Então, por isso que eu creio que é algo futuro. E outra, ela tem uma duração de 7 anos. A gente vê isso em Daniel 9, 27, é a última semana de Daniel. E nós vemos também várias passagens do Apocalipse que vão falar de 1260 dias, 32 meses, tempos, metade de um tempo, que vai corresponder a 3 anos e meio. E somando 3 anos e meio com 3 anos e meio dá 7 anos. Então, irmãos, até aqui deu para... Mas isso aí, tá, gente? Isso aí, eu quero vocês participando, porque assim a gente consegue explicar de uma forma mais abrangente. Mas, pode falar. Não sei se você lembra que há pouco tempo aí, as queimadas que estavam tendo lá para fora, mas estavam querendo, o pessoal abandonando as localidades lá, uns estavam se apegando no mar por conta do fogo, que estava queimando tudo. Uns também pegaram aquela parte ali, isso. que estava queimando, tem bastante cidades aí. Isso, mas a gente vê, por exemplo, em Mateus 24 novamente, que ele fala que ia ter guerra, rumores de guerra, fome. Lucas vai falar também que ia ter epidemias. E isso sempre houve, desde que Cristo morreu. E também a gente vê lá em Daniel, ainda nas 70 semanas, fala que guerras e desolações estão determinadas para a cidade de Israel. Até o fim, que ele fala. Pode falar, irmão. Alguns teólogos creem que o arrebatamento é uma proteção para os crentes que serão devolvidos da terra
da chegada da grande tribulação. Isso. Muito bem. Esse aí seria, no caso, ou o pré, tirado antes, ou o meso, tirado no meio. Irmãos, estou vendo que vocês estão participando e estão aprendendo. Isso aí, eu estou muito feliz por isso, né? Mas aí eu também vejo essas guerras já estão começando a acontecer, entendeu? Poxa, a gente já está querendo já aproximar dela. Eu penso que a gente já está perto. Não, e a gente está mais perto hoje eu penso do que... Porque essas tribulações que estão acontecendo agora, no momento dessa guerra, que está vendo Israel. Sim. Tudo isso está acontecendo, essa queimada do tempo, essa queimada que teve, não foi suficiente. Mas o Israel... Isso, que está apertando o cerco. As coisas, na Bíblia, ela assemelha o tempo com as dores de parto. Como assim? Elas vão se intensificando, tendo com mais frequência e intensidade maior. Se a gente puxar o histórico de terremotos, por exemplo, que está acontecendo desde o século XVIII, você vai ver um aumento muito grande na potência do terremoto. Hoje os terremotos são bem mais fortes, com mais intensidade, mais frequência, indicando que o mundo está assim, afunilando para esse período final. A gente vê também que esse personagem anticristo, que vai aparecer no período tribulacional, ele vem quando o mundo estiver no ápice da maldade, certo? No livro de Daniel a gente vê isso. Então o mundo está assim, afunilando, o mundo não vai melhorar, ele vai piorar de mal a pior. Vai chegar esse período de 7 anos, horrendo, coisas tremendas irão acontecer, pessoas morrendo degoladas por causa do nome do Senhor, sendo perseguidas, pessoas tomando pedradas de 30 quilos, chuva de pedras, o sangue que vai ter nos mares, 1/3 dos mares vão virar sangue, 1/3 do rio, na trombeta, né? Agora, quando vai chegando nos flagelos, por exemplo, das taças e das trombetas, né? As coisas vão só intensificando. No período tribulacional, então, é o ápice da maldade, o ápice das coisas ruins que vão acontecer na terra. Por isso que ela recebe o nome de grande tribulação. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, até aqui vocês entenderam as 3 linhas, certo? Guilherme, se eu sou o pré, e o meu amigo Hérito chegou à conclusão que o arrebatamento é depois, ou seja, o Hérito é pós, eu devo considerá-lo um herege, um ignorante? Irmãos, claro que não. Mas por que, Guilherme? Se ele pensa diferente de mim, por que, irmãos? Nesses 3 pontos, nós temos uma coisa pacífica entre os 3, que é o mais importante. O que é? Que acontecerá um arrebatamento e que o Senhor Jesus irá voltar. O que essas 3 divergem, geralmente, principalmente, é a questão do tempo. Um acha que é antes, o outro acha que é depois. Mas o principal, que é a volta de Jesus, o principal, que a gente vai ficar a eternidade com o nosso Salvador, esse é ponto pacífico. Então a gente pode respeitar a opinião dos outros. Então, pastor Antônio, se você estiver no trem, ônibus, né? No Itaperu não tem trem. Se você estiver no ônibus, é uma situação hipotética. Aí vai aparecer lá uma pessoa: não, eu sou crente no Senhor Jesus, eu sou pós-tribulacionista. Aí você vai chegar para ele: não, você é um herege, você não entende de Bíblia, eu que sou entendido, você é um burro. Será que isso é a atitude certa? Claro que não. Porque quando a gente conhece as linhas de pensamento, conhece os seus conceitos, conhece a palavra de Deus, a gente pode dialogar tranquilamente. Porque nós temos pontos pacíficos, que todos concordam, a não ser que ele fale assim para você: agora é outra situação, pense nisso, né? Pensa, como é que é o nome do irmão mesmo? Esqueci. Adão. Está o Adão no trem, aí chega lá um rapaz falando assim: eu sou crente, só que eu não acredito que Cristo voltará. Aí já é um problema, certo? Aí você quebra uma base do cristianismo. Estão entendendo? Aí já é perigoso. Aí você pode até se afastar desse cara, claro. Você não vai bater, nem gritar, nem nada, né? Mas você pode tomar muito cuidado com essa pessoa, certo? Mas se ele fala que não, o arrebatamento é depois ou antes, irmãos, respeitem. Respeitem, é isso que eu quero passar para vocês. Tem igreja, irmão Antônio, que não iriam admitir esse ensino aqui, porque ele ia querer que eu pegasse a doutrina da igreja e enfiasse goela abaixo do pessoal, sem fazer eles questionarem. Aí que está o problema. Eu não posso agir contra a minha própria consciência. Estão entendendo? Eu tenho que agir não segundo o que a teologia diz,
mas segundo o que está na Bíblia. Ué, Guilherme, mas a teologia, ela sistematiza o que está na Bíblia. Sim. Mas se em algum ponto da teologia começa a divergir, ou começa a se extremar, fazendo você a criar barreira entre os irmãos, quebrando os vínculos e as relações entre outros irmãos, quebrando a comunhão, então eu tenho que ficar com a Bíblia e preservar a unidade, não discussão. Estão entendendo? Até aqui, tranquilo, né, irmãos? Então, vocês aprenderam as 3 linhas, e agora a gente vai começar, então, a fundamentar essa esperança do arrebatamento. Certo? Todos aqui estão com a Bíblia? Se não tiverem também, eu peço que os irmãos possam estar abrindo, né? O Paulo vai colocar para a gente ali, mas eu quero que vocês abram a Bíblia, que vocês vão marcar esse trecho que eu vou citar agora. Certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Os irmãos podem abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. Paulo até colocou ali já para a gente, mas, irmãos, marquem na Bíblia de vocês esse trecho. Isso aí é o texto fundamental do arrebatamento. 13 a 17. Todos acharam? Perdão. Vamos começar a ler? Está no telão também. Quem não tiver a Bíblia, acompanhe ali no telão. Irmãos, presta atenção aqui agora. Se você não achou, presta atenção aqui só para a gente entender. Depois você pode marcar isso. Olha só. Olha o que Paulo vai falar ali. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. O que Paulo quer dizer aqui? Ele está mandando uma carta para os irmãos, falando assim: irmãos, não tem aqueles seus parentes, aqueles seus irmãos em Cristo que morreram, vocês não precisam ficar preocupados com eles, como os demais que não têm a Cristo. Mas por que, Paulo, a gente precisa ficar preocupado com eles, com os que dormem? Ali é um eufemismo, tá, irmãos? Eles não estão dormindo no sentido de estar inconsciente, né? Tem irmãos que vão ir para essa linha, mas a gente não vai aprofundar, mas não é assim que a gente interpreta. Dormir é um eufemismo para que os irmãos estão mortos, né? Então, irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem ou estão mortos, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia ou na companhia dele os que dormem. Então Paulo está falando, irmãos, fiquem tranquilos, porque o seu parente, o seu vizinho que era cristão, que morreu em Cristo, o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, quando ele vier, ele vai trazer com ele aqueles que dormem. Estão prestando atenção? E olha o que ele fala ali mais para frente, ó. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, Paulo se incluía entre os vivos, ele fala nós aqui os vivos, nós os crentes, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que têm a bendita esperança, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha o detalhe, podemos chamar o arrebatamento de vinda do Senhor? Sim, biblicamente sim, certo? Porque está aqui, ó. Nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, não vamos antes deles, eles vão primeiro. O que, Guilherme? Passa para o próximo versículo. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, a ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. O que acontece com os mortos em Cristo? Ressuscitarão primeiro. Então veja a cena que ele está falando aqui, ó. Está vindo o Senhor Jesus do céu, na sua vinda, trazendo com ele aquelas pessoas santas e piedosas que morreram, né? Seus parentes, seus vizinhos, os seus irmãos em Cristo, né? Trazendo o apóstolo Paulo que já morreu, o apóstolo Pedro, vai vir na presença dele, certo? Vai vir junto com ele, né? E eles vão fazer o que acontecerá com eles? Eles vão ressuscitar primeiro. Estão entendendo? Depois a gente vai fazer um estudo só sobre as ressurreições. A para a vida e a para a morte. Próximo versículo.
Olha só essa revelação, irmãos. Depois de quê? Não, depois de quê? Depois do quê? Depois de acontecer a ressurreição dos mortos, certo? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha a palavrinha que nós estamos falando aqui, arrebatados. A palavra no grego, utilizada aqui, no original, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, o Novo Testamento. O Antigo foi em hebraico. O grego foi escrito em grego koiné, né? A palavrinha que é usada aqui é harpazo. Harpazo. E seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, onde que nós vivos vamos encontrar com o Senhor quando acontecer o arrebatamento? Nos ares. Certo? Gravem essa questão dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, essa aqui é a nossa esperança. Nossa esperança é de um dia que o Senhor volte e a gente se encontre com Ele nos ares, com corpos glorificados, para ficarmos para sempre com Ele. Repare muito bem que Ele não disse ficar para sempre no céu. A gente já chegou a tratar aqui sobre isso, né? Para os irmãos que às vezes não participaram, ou para aqueles que estão assistindo o vídeo e querem também conhecer essa parte, nós fizemos um vídeo falando sobre a escatologia individual, para onde a gente vai depois da morte. A gente explicou que hoje, quando o crente morre, ele vai para o terceiro céu, vai para o céu. Só que ele não fica para sempre lá, porque quando Jesus voltar, ele vai vir reinar na terra com Jesus, e depois disso ele vai vir vai entrar para o novo céu e para a nova terra. Ou seja, o que era céu se une a uma nova criação, formando uma coisa só. Então, às vezes, até eu erro na pregação. Até eu erro. Eu falo assim, irmãos, aceitem Jesus, que vocês vão morar no céu para sempre. Mas, na verdade, não é que a gente vai morar no céu para sempre. A gente vai morar em um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. Certo? Então, os mortos vão ressuscitar no meio. Mas eles ainda não viram Jesus no lugar onde eles estão? Então, eu creio que sim, isso aí é um assunto mais detalhado, mas a pergunta é, será que os que estão mortos hoje, os salvos, estão realmente na presença de Deus, olhando para Ele? Eu acho que sim, acho. Irmãos, quando eu tenho certeza, eu falo e mostro o texto. Quando eu não tenho certeza, eu fico tranquilo. Temos uma pista aí, lá em Apocalipse capítulo 6, no 5º selo, que fala que tinha almas debaixo do altar clamando por vingança. Talvez é uma dica. Pode falar. Ele fala o seguinte, após esse versículo que está dizendo aí, 4:17, que antes descerão em todos os cantos da terra para levar o salvo ao céu. Confere? Então, provavelmente, talvez essa informação vem de alguém que tem uma linha pós-tribulacionista. Por quê? Porque lá em Mateus 24, fala de uma reunião feita por anjos dos eleitos. O pós-tribulacionista, ou seja, aquele que acredita no arrebatamento depois da grande tribulação, eles colocam essa reunião pelos anjos como sendo um arrebatamento. Só que nós entendemos que isso aí é o povo judeu, os eleitos dele, dentro do período tribulacional. É uma questão mais detalhada, irmãos, mas depois a gente pode entrar. Entendeu? Mas, a primeiro modo, eu quero só passar essa esperança para vocês do arrebatamento. Estão entendendo? Porque, irmãos, isso aqui é tão profundo, se a gente for detalhar, pormenorizar, não sobra tempo, né? Mas aqui, nos primeiros frutos, você disse que, acho que foi no Velho Testamento, né, que até aquele rico e Lázaro estavam no seio de Abraão, isso é Lucas 16. Entendeu? Sim, Essa passagem, como eu expliquei no outro estudo, rico e Lázaro. Rapidamente, irmãos, a gente não pode perder tempo novamente, mas só para a gente situar. Isso. Antes de Cristo ressuscitar e ir aos céus, as pessoas que morriam salvas, ou seja, as pessoas do Velho Testamento, elas iam para o paraíso. O Senhor Jesus falou isso para o ladrão na cruz, em Lucas 23, capítulo 23, versículo 42. Hoje estará comigo no paraíso. Então as pessoas que morriam para o paraíso. E onde ficava esse paraíso? Uma região chamada Hades.
E que lá, bota no mapa Plano Divino, só para a gente dar uma explicação muito rápida sobre isso novamente. Mas tem o vídeo lá salvo, né? A gente gastou 1 hora só falando sobre essas coisas, né? Tem Instagram, é lá no Instagram. É no YouTube. Depois o pastor Antônio manda para vocês no WhatsApp também, né? Mas olha lá. Olha só, irmãos, essa aqui é a nossa ferramenta que a gente usa para a gente conseguir entender melhor a escatologia, né? Que é um pouco complicado às vezes. E olha aqui, quando então uma pessoa morria, ela ia para esse local chamado Sheol. Tá vendo aqui, ó? Sheol, no Antigo Testamento, no hebraico, ou Hades, que é o mundo invisível. Nesse local ficava o paraíso, com todos os salvos, né? Coloquei aqui, ó, o lugar das almas dos mortos que foram salvos até a ressurreição de Cristo, agora vazio, foi transferido para o terceiro céu. Então aqui que a gente vê aquela passagem do rico Lázaro. Tá vendo aqui o rico Lázaro? Aí separava entre eles um abismo, tá nessa passagem aqui de Lucas 16, um grande abismo. Que por outras passagens a gente vai ver que nesse abismo tem demônios aprisionados lá, né? É o local chamado Tártaros por Pedro, né? E nesse local é onde Satanás no futuro ficará preso por 1000 anos, certo? É do grande abismo, é o poço do abismo, né? E aqui do outro lado, deixa eu pegar a setinha aqui, ó, a setinha tá meio, acho que tá meio lento, Paulo. Mas do outro lado aqui, ó, desse lado de cá, né? Isso aí, Paulo, obrigado. Do lado de lá é onde ficavam as pessoas em tormento. No Hades, no local de tormento, o rico, certo? Então, antes da morte de Cristo, a pessoa morreu. Ela é salva? Vai para o Hades, para o paraíso, que está no Hades. Ela vai ser condenada? Vai para o tormento, que também está no Hades, dos com partição. Só que quando Cristo ressuscita, ele leva cativo os prisioneiros, leva cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Está aqui, ó. Chegar aqui para vocês verem, está aqui, ó. Quando Cristo ressuscita, ele leva cativo o cativeiro, né? Cristo as primícias, a ressurreição de Cristo. Aí ele vai e é assunto aos céus. Então ele transporta o paraíso que estava no Hades. Isso. Foi junto, aquelas pessoas que estavam no paraíso no Hades, foi junto, está no terceiro céu. Você acredita, né? Isso aí. Aí é onde você. Qual passagem, Guilherme, que você me confirma isso, que eles estão no terceiro céu? Essa passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu lá o paraíso. Estão entendendo? Então, só uma explicação. Mas a gente tem um vídeo aí, já tem um estudo gravado, gastando 1 hora para falar sobre isso, né? Então, aqui no paraíso estão as almas, tá vendo que eu ilustrei aqui com dá para entender que são alma? Estão as almas aguardando descer junto no arrebatamento. É aquilo que a gente viu. Cristo tornará a trazer aqueles que estão dormindo, aqueles que estão salvos em Cristo, os que morreram em Cristo. Para fazer o que com eles? Para eles poderem ressuscitar. Se você ver a rota aqui, ó, eles vêm para cá, ó. Tá vendo? Ó, a passagem de Tessalonicenses que a gente está vendo, ó, a ressurreição dos mortos em Cristo. Entendeu? E depois da ressurreição dos mortos, nós que estivermos vivos vamos ser transformados. O Hérito, se for salvo, eu creio que aceitou a Cristo como Salvador, vai receber um novo corpo, um corpo glorioso, semelhante ao do nosso Senhor, e vai ser arrebatado. Aonde? Nos ares, ao encontro do nosso Senhor. Então, esse é o arrebatamento. Uns acreditam que vai acontecer antes desse período tribulacional, outros no meio e outros depois. Pré, meso e pós. Certo? Qual a outra passagem, Guilherme, que fundamenta essa esperança? Qual a outra promessa? João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Os irmãos podem abrir, porque vocês têm que marcar essa passagem, que é muito importante para nós, né? João 14, verso de 1 a 3. João 14, verso de 1 a 3. Pode botar para a gente aqui também no telão, Paulo? Coloca na versão ARC, Almeida Revista Corrigida, para a gente. João capítulo 14, verso 1. Isso é lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 em diante, né? E aí eu vendo esse processo de ressuscitar e ser transformado, vai ser tão rápido. Isso, tá lá nessa passagem. Fala que vai ser no momento.
num átomo, um momento tão pequeno que é indivisível, no abrir e fechar do olho. Isso, né? Isso aí é o arrebatamento, né? A gente não vai isso aí é a ressurreição. A gente não vai aprofundar na ressurreição hoje, porque a gente vai dedicar um estudo só falando sobre a ressurreição, tá certo? Hoje a gente vai focar mais aí no arrebatamento. Irmãos, eu tô sem relógio, tá? Então, os irmãos veem que tá chegando 9 horas, né? Me avisa aí, senão fica até meia-noite aí. Né? Olha lá, ó, vamos ler junto então, ó. Não se turbe o vosso coração. Quem está falando? Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele já veio a primeira vez? Jesus? Já veio, né? Veio humilde, veio para morrer no nosso lugar, né? Veio como um servo sofredor, e agora ele fala que vai vir outra vez. Estão vendo, irmão? A nossa esperança é isso aí. A gente está esperando isso aí, né? A gente está aguardando ansioso este dia chegar, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Lembra que Tessalonicenses fala que nós vamos ser arrebatados nos ares para ficar para sempre com o Senhor? Lembram? Agora ele fala ali, eu levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Irmãos, esse é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. É a nossa bendita esperança, irmãos. Encontrar com o nosso Senhor, ver o rosto daquele a quem nós tanto amamos em nossas vidas, aquele que morreu em meu e no seu lugar, aquele que se fez pecado por nós. Nós ansiamos esse dia. Nós ansiamos? Esse deve ser o desejo do crente. Devemos viver essa vida aqui apressando a sua vinda, como fala em Pedro, porque esse dia vai ser um dia glorioso, onde as tribulações, as angústias do crente vão desaparecer. Né, Cristiano? As dificuldades, a nossa labor, a nossa batalha contra o pecado, por conta da nossa carne corrompida, vai cessar. Vamos receber um novo corpo, semelhante ao dele, glorificado, eterno, incorruptível. Dores no joelho, dores nas costas, calvície, vai acabar. Pode falar, irmão. Eu pastor pregando uma vez que ele acredita que quem morre está dormindo até agora. Como eu já falei, isso aí se chama sono da alma, dentro da teologia, e é geralmente... Ele acredita que a gente vai acordar do dia, não vai... Isso. Então, isso aí é mais ou menos assim. Geralmente quem professa essa crença do sono da alma são os adventistas. Rodrigo Silva. Então, o que eles falam? Eles falam que se eu morrer hoje, eu sou crente, eu vou estar inconsciente, dormindo. Mas a gente vê em várias passagens, como a de Lucas, o rico e Lázaro. O Lázaro estava em consolo, então não tem como estar inconsciente. Nós vemos isso nas almas debaixo do altar em Apocalipse 6, que elas estão clamando, estão conversando. Então eu creio que quando a gente morrer hoje, a gente vai estar consciente com a nossa alma. A gente não vai estar inconsciente como eles acreditam. Eu creio que o rico, quando ele morreu, os olhos dele foram abertos ao inferno. Isso. Erguendo seus olhos, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado, Márcio. Isso. E quando Jesus faz a promessa para o ladrão, hoje estará comigo no paraíso, aí que eles mudam a vírgula de lugar. Eles falam que Jesus falou assim, ó, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou a vírgula. Mas a vírgula está assim. Já era virada, já quebrou o protocolo, eu acredito que dali para cá já foi. Isso. Lá, eu acredito, como assim. Mas, irmãos, tudo que a gente for falar, ou ensinar, ou fundamentar, tem que estar fundamentado na palavra. Eu não consigo acreditar no sono da alma, por conta de algumas passagens que eu citei algumas, certo? Então o sono da alma para mim é uma irrealidade. Morri hoje mesmo eu já estou com o Senhor nos ares, amém? No céu, na verdade, né? No paraíso. Então, irmãos, essas duas passagens são os pilares do arrebatamento. A promessa de Jesus, que ele vai nos levar para a casa do Pai, e a promessa que ele vai vir nos ares nos arrebatar. A mesma coisa, a nossa reunião com ele, a nossa bendita esperança. Aguardamos a manifestação do nosso Senhor.
porque quando Jesus subiu, né? E os apóstolos ficaram olhando, que o Senhor apareceu, né? Nós perguntamos, por que vocês estão olhando para cima? Isso, é Atos capítulo 1, né? Isso mesmo. Vai voltar da mesma maneira. Isso. Ali é em Atos capítulo 1, né? O Jesus está na ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. E como ele foi no Monte das Oliveiras, na sua vinda em poder e grande glória, ele desce visivelmente de novo também no Monte das Oliveiras. Zacarias vai falar isso. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, né? Isso aí, muito obrigado, irmão Joaquim. Irmãos, participem, isso aí, vamos aprender juntos, né? Então essas são as duas passagens que fundamentam a nossa esperança. Só que aí tem um porém. A gente tem 3 linhas de interpretação. Não tem tempo aqui, irmãos, para mim entrar em cada uma e expor os seus argumentos, as suas passagens que fundamentam as suas esperanças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar a nossa atenção agora para mostrar para vocês na Bíblia algumas passagens para fundamentar a nossa esperança. Qual que é a nossa linha de interpretação? Pré, meso ou pós? Pré-tribulacionista. Geralmente as Assembleias de Deus, geralmente as casas de orações e algumas outras igrejas, elas são pré-tribulacionistas. Guilherme, tem algumas igrejas que são pós-tribulacionistas? Sim. Por exemplo, a igreja católica, ela é pós-tribulacionista. A igreja presbiteriana, certo? Algumas batistas, pelo menos a daqui, por exemplo, a 4ª igreja batista, eles também acreditam que o arrebatamento é antes. Eles são também pré, né? Eu conversei lá com o irmão Pedro, também o Pedrinho, né? E conversei sobre isso com ele, certo? Então, vamos focar nessa nossa esperança, o pré-tribulacionismo. Eu sei que seria desonestidade com vocês e com quem está assistindo de eu apresentar só um lado. Só que a gente aqui não tem tempo para apresentar todos os lados. É muita coisa, irmãos. É coisa demais. Então, se os irmãos se interessarem, pesquisem, busquem conhecer, né? Eu, diferente de muitos ensinadores, eu não vou falar para vocês, tomem cuidado com as pessoas que são pós. Tomem cuidado com as pessoas que são mesos. Não, eu falo, investiguem, vai atrás, busca, confira isso com a palavra de Deus, vê o que é mais coerente. Estão entendendo? Só que eu, Guilherme, a minha pessoa e alguns que estão aqui também, quando olham e analisam a palavra de Deus, entendem que o arrebatamento é antes. Mas como, Guilherme? Aonde? Como é que você fundamenta? Existe, Guilherme, então, uma passagemzinha escrita assim, a igreja vai passar pela grande tribulação? Não. Existe, Guilherme, uma passagemzinha escrita assim, a igreja não vai passar pela tribulação? Não existe. Não existe uma passagem precisa, direta, falando sobre o assunto. Mas a gente vai ver que a gente pode pegar algumas passagens bíblicas e chegar a esse entendimento. Vamos lá? Dividir em 7 etapas, 7 pontos. E o último ponto, o 7º ponto, é o que realmente me convence que o arrebatamento é antes. Que o arrebatamento é pré. Certo? Então vamos lá, irmãos. Primeiro ponto. Primeiro ponto é a promessa de livrar da ira. Esse é o primeiro ponto, pelo que a gente pode ver que o arrebatamento é antes. Por quê, Guilherme? Irmãos, olha só, plano divino ali na tela, olhos fitos no telão, observem só uma coisa aqui. Olha só, irmãos, a gente já falou um pouco sobre dispensações, e a gente está na dispensação da graça, né? Essa dispensação aqui. Hoje nós estamos aqui, na linha do tempo, nós estamos nessa região. A gente está aguardando o rapto, o arrebatamento, certo? Depois vai começar então o período da grande tribulação, 7 anos. Então está ilustrado aqui, esse período de 7 anos. Aqui nesse período, a gente pode ver que isso é o derramar da ira de Deus. Aonde, Guilherme, você me mostra então que o período tribulacional é relacionado com o derramar da ira de Deus? Apocalipse, capítulo 6, verso 15 a 17. Coloca para a gente, Paulo. Apocalipse 6, verso 15 a 17. Aí se os irmãos quiserem acompanhar só aqui, porque a gente vai usar várias passagens, então até você marcar tudo vai ser difícil, né? Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17. Olha o que fala ali, pode colocar na NA. Depois eu vou pedir para você trocar a versão para mim de novo. Olha só, período tribulacional, aqui está narrando o juízo. Olha só o que acontece ali, E os reis da terra, ou seja, aqueles poderosos, os governantes,
aquele cara igual o Lula, cheio de dinheiro, o cara igual o Bolsonaro, o cara igual os famosos, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, ou seja, qualquer tipo de pessoa, aquele que é servo, escravo, pobrinho, o rico, qualquer tipo de pessoa que ele está falando aqui, né? E todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A pergunta será, a gente vai ver a resposta, por que eles estão apavorados, se escondendo? Olha só, pode passar para o próximo. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do... Quem que é o Cordeiro que morreu por nós? Jesus. Quem está sentado no trono? Deus Pai. O Cordeiro e Deus Pai, né? Ó, caia sobre nós, rochedo, montes, caia sobre a gente, porque a gente está querendo se esconder dessa ira, sobre aquele que está, a ira do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha só o próximo, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Ira de quem? De Deus. Estão vendo? E quem poderá subsistir? Será então que a gente está na grande tribulação? Nós estamos vendo o derramar da ira de Deus. Será que é só isso? Né, irmão Cristiano? Porque está ruim. De certo ponto está ruim. Mas se for só isso, está bom demais para a Bíblia chamar de grande tribulação. Para nós está uma maravilha, né? Tá vendo, irmãos? Ah, Guilherme, tem mais alguma passagem que associa a grande tribulação com a ira de Deus? Tem. Apocalipse 15, versículo 1. Coloca pra gente. Ele falando da sucessão dos flagelos, da ira do Senhor. Apocalipse 15, 1. Antes, vê as horas pra gente aí, antes. 8h30. 8h30. Então dá tempo. Mais uma hora? Ontem meia-noite. Olha só o que fala assim, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas ou flagelos, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então está falando de 7 anjos que estão trazendo as últimas pragas para consumar, para finalizar a ira de Deus. Ele está se referindo às taças. Estão entendendo? Então a gente pode falar que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus? Sim, pode. A gente está vendo aqui, né? Tem 2 passagens que eu mostrei para vocês. Irmãos, tá ficando claro? Tá ficando entendido? Eu estou pensando lá na tribulação ainda. Então, aqui está falando da tribulação. Não, eu viajei agora, você perguntou, eu vou... Eu pergunto de novo. A gente pode falar que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus? Sim, com muita certeza. Apocalipse 6, 15 a 17, é Apocalipse 15, versículo 1. 2 passagens, mas tem mais, mas a gente não vai entrar em todas. Então, se a gente já chegou à conclusão que a ira de Deus é a grande tribulação, vamos ver agora umas promessas que temos para nós. Coloca para a gente em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Olha só. Ali está falando sobre a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, né? O capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala sobre cartas sendo lançadas e enviadas para as 7 igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia. Ele faz promessas. Essas promessas são aplicáveis a nós, os crentes. Olha aqui que fala assim, ó. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Essa passagem é interessante, porque ela logo já responde uma outra questão. A grande tribulação será só em Israel, ou só num lugar do mundo, ou será no mundo todo? No mundo todo, né? Fala ali, ó, eu vou te guardar da hora da tentação. Vai te guardar nesse momento. Vai guardar da hora, e não na hora. Alguns têm uma discussão muito profunda nesse termo aqui, ó, da ou na. É o termo ek, né? Mas a gente não vai entrar nisso aí, é o termo ek no grego. Olha outra promessa, então, que a gente tem de livramento da ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Coloca para a gente lá ver. 1 Tessalonicenses 1, 10. Olha essa outra promessa, irmãos. Que fantástica.
Você pode botar na NAA, versão Nova Almeida atualizada. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha que fala assim, ó. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da... Olha só, então a gente tem promessa de livramento da ira. Tá tendo lógica para os irmãos? Tem mais passagem, Guilherme? Tem mais passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Isso, né? João 5, versículo 24, é o meu versículo preferido. Né? Pode passar lá, 1 Tessalonicenses 5, 9. Olha que fala assim, ó. Porque Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, poucas passagens, mas esse é o primeiro ponto. Porque eu acredito que a gente não vai passar pelo período tribulacional. Porque a grande tribulação a gente pode falar que é a ira de Deus, e aqui tem promessa de livrar da ira. Faz sentido para os irmãos? Então vamos para o próximo ponto, segundo ponto. A grande tribulação, a finalidade dela é para o povo étnico, judeu principalmente. A grande tribulação tem por finalidade a correção, a purificação do povo étnico judeu. Certo? Olha só as passagens. Primeiro, a gente pode colocar lá em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Olha o termo que Jesus vai usar lá. Mateus 24, versículo 21. Ó, porque neste tempo haverá grande tribulação, olha o nosso termo que a gente está trabalhando aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Guarda isso na mente. Quando Jesus falou isso no sermão profético, que tem relação com Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, né, são as passagens que ele aparece na Bíblia, né, ele usa ali de algumas partículas, algumas coisas que ele fala que dá a entender que ele está se referindo não aos crentes de hoje, mas aos judeus do período tribulacional. Por que, Guilherme? Lá fala que quando eles, lá no versículo 15, fala que quando eles virem situado no local santo, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia, onde que é a Judéia, gente? Israel, aquela região. Então, um argumento falando para judeu. Depois ele fala que orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Pergunto para vocês, quem que guarda o sábado? Os judeus. Então, as partículas internas desse versículo dá a entender que ele está falando para judeus primariamente. Estão entendendo? Então, está fazendo lógica? Então, olha aquele termo ali do 24, Mateus 24, 21. Haverá uma grande tribulação, grande angústia. Agora vamos para outra passagem. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Coloca para a gente, Paulo. Jeremias, isso. Ah, que grande é aquele dia. Qual dia? Período tribulacional. Estão entendendo? E não há outro semelhante. Lembra que ele falou? É um dia tão terrível que não haverá nunca jamais igual, não tem outro semelhante. É tempo de angústia, de tribulação para Jacó. O povo de Israel, às vezes ele era chamado de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era Israel. Jacó teve o nome, era um dos patriarcas. Está entendendo? É tempo de angústia para Israel. A grande tribulação ela tem uma grande relação com o povo judeu. Guilherme, então quer dizer que os judeus não podem se converter hoje? Pode, se converter hoje, judeu, ele é a igreja e vai ser arrebatado. Mas quem é os judeus que vão ficar aqui na grande tribulação? É aqueles que não se converteram. E no período tribulacional vão receber uma atenção especial de Deus. Mas é só os judeus na grande tribulação que vão ser salvos? Não, vai ter muitos gentios sendo salvos lá também. Os judeus que morreram sem Cristo, então eles já estão perdidos. Que morreu sem Cristo, já foi. Nossa, estão muito judeus nesse tempo. Muito. E olha só, irmã, porque o Senhor Jesus ele tem uma aliança com o povo de Israel e não com pessoas específicas.
Então, se aquele judeu lá todo arrogante, não, na época de Jesus, por exemplo, chamando Jesus de Beelzebu, não é só porque Deus tem uma relação com Israel que ele vai salvar qualquer judeu, não. Aquele indivíduo, ele foi para o inferno, porque ele não aceitou a Cristo como Salvador. Estão entendendo? Por que o povo judeu sofre até hoje? É um estudo fantástico esse estudo, é muito profundo. Mas só para a gente ver, na crucificação de Jesus, Pilatos ele faz uma atitude inútil ali de lavar as mãos, vocês lembram? Aí o que o povo judeu fala? Rapaz, fica tranquilo, que o sangue desse justo aí caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E está caindo até hoje, irmãos. Na Segunda Guerra, quando Hitler veio lá no Holocausto, morreram 6 milhões de judeus. Todos eles viveram. Se aceitaram a Cristo, vão para o céu. Mas se morreram sem Cristo, né, vai para o inferno. Né? De 16 milhões de judeus, 16, eu acho que era a quantidade de judeus que tinha na época, morreram 6 milhões. Olha, é muita coisa. É muita coisa. Tem um versículo que fala que Deus trata, acho que para a terceira e quarta geração, né? Aqueles que se sujeitaram a... Só me recordo qual... É uma passagem também complicada que a gente não vai entrar, porque às vezes isso vai esbarrar na questão de maldição hereditária. A gente não vai entrar nessa questão agora, né? Mas então vocês estão vendo, irmãos, que a angústia para quem? Para Jacó. Guilherme, tem mais passagem? Tem mais passagem. Daniel capítulo 12, versículo 1. Coloca para a gente lá, Paulo. Depois aqui, que Daniel já tinha falado ali sobre o anticristo, no capítulo 11, ele fala assim, ó: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. No contexto de Daniel, o povo de Deus não é a igreja, porque a igreja não existia. A igreja foi existir só em Pentecostes, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2, depois da morte de Cristo. Jesus falou, se eu não for, o Consolador não vai vir. Estão entendendo? Então a igreja, que é todos os salvos que aceitaram a Cristo, não existia nesse momento. Então o povo de Deus aqui é o povo de Israel, né? E você pode tirar conclusão disso quando você vai lá em Daniel capítulo 9, eu vou ter que ver aqui, eu não vou lembrar. Daniel, nem anotei, Daniel 9, 21, coloca lá, ver se é lá, ou 19. Eu orava, Gabriel, um homem que tinha visão, veio até mim rapidamente, o ano tocou, não, o 19, bota o 19 então, 9, 19. Vamos ver se é o 9, 19. Aqui, olha só que Daniel está falando aqui, para a gente ver quem que é o povo de Daniel. Olha só. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo, Israel, que estava cativo na Babilônia, são chamados pelo teu nome. Tem outra parte aí que eu não vou lembrar o versículo agora, mas ele fala assim, o meu povo, o povo judeu, o povo de Israel, certo? Daniel 12, 1 de novo, para a gente ver. Então, irmãos, aqui quando ele está falando de Daniel 12, versículo 1, ele está falando do povo de Deus, que era Israel ou a igreja? Israel. Estão vendo? E olha só. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem as nações até aquele tempo. Olha só. Vocês estão lembrados de alguma coisa? Tempo de angústia, qual nunca houve? A qual não tem outro semelhante? Está se referindo a que tempo ele? Esse tempo? Grande tribulação. E olha o que ele continua falando. Mas naquele tempo, o povo de Deus, que nesse contexto é Israel, será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Estão entendendo? Tem mais passagem, né? Tem muito mais, mostrando que a grande tribulação é um período para Israel. Só que a gente não vai citar todas, é claro, senão não vai dar tempo. Estão entendendo? Então, irmãos, a grande tribulação ela tem por finalidade a purificação da nação de Israel, preparando para a vinda do seu rei, o Messias. Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, verso 37 em diante, ele lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, Jerusalém, como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiserem.
Ele fala mais ou menos assim, ó, desde agora vocês não vão me ver mais. O povo judeu hoje, ele consegue reconhecer que Jesus é o Messias? Não, eles estão endurecidos espiritualmente. Estão vendo? Vocês não me vê mais. A sua casa de vocês vai ficar deserta. Jerusalém, o templo, ficou destruído até pouco tempo. Estão entendendo? Jerusalém não era terra dos judeus até pouco tempo. Até 1947, 48, né? Que eles voltaram a ser nação. 48, né? Então, gente, o que está acontecendo hoje com Israel é cumprimento de profecia. Eles rejeitaram o Messias. Então o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Estão entendendo a problemática do negócio? Então é meio que o Senhor Jesus deixou de lado o povo de Israel e começou a tratar com o seu povo, a igreja. Quem faz parte da igreja, a maior parte, são os gentios, ou seja, os não-judeus. Tem algum judeu aqui? Não. Tem não, né? Então nós somos gentios e nós somos salvos, glória a Deus por isso. E está tudo no plano do Senhor. Estão entendendo? Então Israel, ele está desativado, mas ele vai voltar, vai retornar no período da grande tribulação. Isso encaixa com as 70 semanas de Daniel. Outro tema também muito profundo, extraordinário. As 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27. Estão entendendo, irmãos? Primeiro ponto, nós vamos ser arrebatados antes por causa que o Senhor tem a promessa de ser livrado da ira. Segundo ponto, a tribulação é para Israel. Terceiro ponto, a promessa de nos levar para o céu. Não vamos abrir a passagem, mas vocês lembram lá de João, capítulo 14, no versículo 3, ele fala que vai nos levar para a casa do céu, para a casa do Pai. Lembram disso? É a promessa do Senhor Jesus. Eu pergunto para vocês, onde é a casa do Pai? No céu. No céu. Onde é que a gente vê isso, Guilherme? Coloca lá Salmos capítulo 2, versículo 5, para a gente ver. Salmo 2, 5, para a gente ver onde que é a casa, onde Deus está. Na sua ira e no seu tempo lhes fará... Não é esse versículo, deixa eu ver aqui. Salmo 2,4, é um antes. 2,4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Naquele contexto ele está falando, ó, o Senhor, ele habita no céu. Tem outra passagem? Tem outra passagem. Tem muitas passagens, na verdade. Salmos 115, verso 3. Olha essa outra passagem. Será onde que o nosso Deus, ele habita? Onde ele está? Onde ele mora? Onde que é a morada do Pai? Salmos 115, verso 3. O nosso Deus está no céu. Opa! Então, se o Senhor Jesus prometeu levar para a casa do Pai, para o céu, então, se o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, a igreja não vai para o céu. Por que, Guilherme? Porque quando o Senhor Jesus, depois da grande tribulação, ele volta em poder e grande glória, coloca no mapa, Paulo, quando o Senhor Jesus volta ali, ele não volta mais para o céu. O Senhor Jesus, ele volta, julga a terra e depois instaura a eternidade, ou o milênio, dependendo da linha de interpretação. Estão entendendo? Então, por isso, o próprio pós-tribulacionista, ele fala, ó, a igreja, de forma completa, eles não vão para o céu. Estão entendendo? Então, ela entra com um detalhe aqui nessa passagem de João 14. Porque, olha só, observa bem o período da grande tribulação. Esse período aqui, ó. No final da grande tribulação, no final dos 7 anos, o Senhor Jesus Cristo volta em poder e grande glória. E depois disso, ele não retorna para o céu. Estão entendendo? Depois disso, o Senhor, ele instaura o seu reino milenar, e depois do reino milenar, ele vai instaurar a eternidade. Na eternidade é novos céus e nova terra. Então a promessa de levar os santos, a igreja, o corpo de Cristo, os salvos para o céu, na visão pós-tribulacionista, ela fica meio perdida. Estão entendendo? Aí alguns do nosso meio, alguns pré-tribulacionistas, para zombar com o pós, vão falar assim, ó, vocês acreditam no arrebatamento em ioiô, porque eles acham que eles vão ser arrebatados nos ares para dali já descer de novo com Cristo. Estão entendendo? Tanto que outra escatologia, por exemplo, a escatologia católica, eles acham que o arrebatamento, na verdade, não é uma remoção do crente para o céu. Eles acham que o termo arrebatamento tá no sentido de que eles vão ficar estagnados vendo a vinda do Senhor, mas eles não vão para o céu. Estão entendendo?
Então, por isso que é mais um ponto que eu acho difícil acreditar que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, irmãos, até aqui está fazendo sentido? Sim. Está fazendo sentido, né? Então vamos acelerar. Viu as horas antes? Show. Né? Você falou pode até meia-noite, né? O pessoal... Tô brincando. Vamos... Hã? Vamos prosseguindo. O quarto ponto é a iminência. Irmãos, quando a gente vai... Eu queria muito ler essa passagem, irmãos, porque ela é extraordinária. Ela é reveladora. Na Bíblia, ela fala da iminência. O que é isso, Guilherme? Ela fala que o Senhor Jesus, ele pode vir em qualquer hora. Ele vem como ladrão. Hã? Isso, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22, esse que presto vem, em algumas versões. Então, ele pode vir em qualquer momento. Isso aí sempre foi a esperança da igreja. É iminência. Ou seja, quando a gente fala de iminência, quer dizer que não há sinais. No sentido assim, hoje vai cair um meteoro. E quando cair o meteoro é o sinal que amanhã, depois do meteoro, Jesus vem. Não tem sinais. Para o arrebatamento não tem. Porque se tiver sinal, é fácil saber quando ele vem. Aí você tem tempo para se preparar. Só que a Bíblia ela prega a iminência. Vigiai, esteja vigilante. O Senhor de vocês vai vir no dia que vocês não sabem. E vão pegar vocês de surpresa. Se a gente soubesse, é o dia que Jesus vinha na mole. Todo mundo ia se converter. Isso. É fácil. Então, na pregação da iminência, aqueles que acreditam que vai ser arrebatado no meio ou depois da grande tribulação, fica meio sem sentido, porque eles vão ver o anticristo. Se eles veem o anticristo, fica fácil fazer as contas para saber quando ele vem. Estão entendendo? Então, onde que mostra a passagem da iminência? Mateus capítulo 24, rapidamente. Versículo 36 e 39. Olha só o que ele fala ali para a gente. Mateus 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aqui às vezes acha que está se referindo só ao arrebatamento, mas não é. Aqui pelo contexto ele está se referindo ao bloco todo da escatologia, ao bloco da grande tribulação. E é claro, o que vem antes do período tribulacional é o arrebatamento, na nossa visão, certo? Então a respeito daquele dia ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui eu sei que os irmãos vão perguntar, Jesus não sabe quando ele vem? Né? Naquele momento ele não sabia. Por quê? Porque ele deixou sua posição de Deus, fazendo-se semelhante aos homens. Não teve usurpação para ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2. Mas hoje o Senhor Jesus sabe quando ele volta? Sabe. Como é que Jesus fala para aquela passagem, eis que cedo vem, se ele não sabe quando ele vai vir? Entendeu? Então, na posição de filho, como servo aqui na terra, Jesus não sabia, só o Pai. Mas hoje o Senhor Jesus sabe. Entendeu? Ele sabia como Deus, ele só determinou que vai mudar. Isso, né? Ele fala isso também. Não era Isso. Isso aí. E é fantástico, né, irmão? A Bíblia, o estudo da palavra de Deus é fantástico, né? É muita coisa que a gente fica de boca aberta, né? Nem o filho, senão o pai. Próximo versículo. Pois assim como foi nos dias de Noé, presta atenção, assim como foi nos dias de quem? Noé. Pergunte de novo, assim como foi nos dias de Noé. Isso aí. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Próximo versículo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, ou seja, o pessoal estava tranquilo antes do dilúvio, não estava apavorizado, não estava alarmado, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. Então, precisa de sinal para o Senhor Jesus vir? Não precisa, ele vai vir em qualquer momento, ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui a 100 anos, pode vir daqui a 500 anos, a gente não sabe. Por isso que a exortação da Bíblia é: fiquem preparados, fiquem vigilantes, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão entendendo? A iminência, ele pode vir a qualquer momento. E rapaz, isso aqui é tão profundo.
Porque lá em Gênesis capítulo 7 vai falar que quando a arca ficou pronta, Noé, com sua família e os animais, eles entram 7 dias antes dentro da arca. E a porta ficou aberta, esperando. Até que depois desses 7 dias começaram a chuva e a porta se fechou. E a gente pode entender então por que desses 7 dias. Por que Noé e os animais entraram dentro da arca 7 dias antes da chuva vir? Não parece que bate? 7 anos da tribulação, arrebatamento 7 anos antes. É só uma dica para os irmãos, mas isso é profundo, irmãos. Então, o quinto ponto é que a gente está aguardando o Senhor. Por quê? Se o arrebatamento for depois da grande tribulação, então quem que vem primeiro? O Senhor Jesus na sua vinda ou o anticristo? O anticristo, porque se a gente vai passar pela grande tribulação e o anticristo vai estar lá, certo? Mas só que a gente vê pela Bíblia que a gente não aguarda o anticristo ou nada disso, a gente não aguarda sinais, a gente aguarda o Senhor, né? Esse é o quinto ponto. E a gente não vai ler, mas tem lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, e tem também em Tito capítulo 2, verso de 11 a 13. O sexto ponto, pelo que eu entendo que o arrebatamento é antes, é o que o arrebatamento, no capítulo 4 de Tessalonicenses, ele é usado para consolar. Olha só, irmãos. Lembra da passagem do capítulo 4 de Tessalonicenses que a gente leu? Que os mortos voltarão com Cristo. Lembram? Depois que ele fala aquilo tudo, olha o que ele fala no verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Olha o que ele fala. Olha só, depois que ele falou então de ressurreição, depois que ele falou do arrebatamento, ele fala assim, ó: portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Então a esperança do arrebatamento, ela serve para nos consolar. Irmão Cristiano, você está sofrendo hoje? Fique tranquilo, meu irmão. Seja consolado pela palavra de Deus, porque ela está prometendo que o Senhor Jesus vai vir nos tirar daqui. E o seu sofrimento de hoje vai acabar. Estão entendendo? Estão compreendendo? Mas olha só o raciocínio. Se a igreja vai passar pelo período tribulacional, vai sofrer, porque em Apocalipse fala que os santos ali vão estar sendo degolados, até pelo anticristo. Como é que pode então a gente falar que o arrebatamento é um consolo? Porque se o arrebatamento é depois da grande tribulação, eu estou falando assim, Cristiano, você está sofrendo hoje? Fique tranquilo, a gente vai sofrer pra caramba aí na grande tribulação. Aí depois vem o Senhor Jesus. Está entendendo? Se isso aqui é um consolo, o que te consola mais? Você saber que vai passar por um período tribulacional terrível e depois será arrebatado? Ou te consola mais saber que o Senhor Jesus vai vir antes desse período para te libertar daqui? O que te consola mais? A vida dele, né? Porque se você não vai ficar consolado, vai ficar tribulado. Olha só que engraçado. É por isso, não falando mal, né? A gente tem muito respeito. Os nossos irmãos presbiterianos, às vezes, eles têm um pouco de receio em entrar nesse ponto, porque traz muito medo para as pessoas, estão entendendo? Ah, Guilherme, então eles não falam sobre isso? Falam sim. Hernando Dias Lopes fala sobre isso, Augusto Nicodemos fala, mas eles não focam tanto nisso, porque isso às vezes traz medo para as pessoas, falar que elas vão passar pelo período da grande tribulação. Estão compreendendo, irmãos? Faz sentido? Mas nós que acreditamos que o arrebatamento é antes, então a gente pode consolar. Eu posso virar para o pastor Antônio e falar: meu irmão, fique tranquilo, o Senhor Jesus está vindo, vai nos tirar daqui, vai nos arrebatar. Antes, você está sofrendo no seu trabalho? Fique tranquilo, meu irmão, o Senhor Jesus vai vir e vai nos tirar desse sofrimento. É o consolo que Ele pede que a gente dê. Estão entendendo? Irmãos, até aqui está fazendo sentido? Certo? Então agora é o sétimo ponto. Esse sétimo ponto realmente é o motivo que me faz, Guilherme, é o que me convence que o arrebatamento, ele é antes da grande tribulação. Porque, irmãos, eu sei, eu que estou estudando a Bíblia, quando eu comecei a aprender escatologia, mais ou menos há 2 anos atrás, eu estava aprendendo só a parte teórica, do sentido que eu estava aprendendo o que os outros falavam. Aí fica muito fácil. Quando eu tenho um ensinador, por exemplo, vamos supor, quando o Hérito vem e me ensina que o arrebatamento vai ser assim, que a grande tribulação vai ser assado, aí fica fácil aprender. Mas e quando eu comecei a ler e tentar achar isso na Bíblia, eu vi que tinha algumas complicações. Então Guilherme, eu posso falar isso aqui, né? Em outras igrejas talvez não poderia. Mas eu tenho total liberdade, flexibilidade de aceitar outra linha de interpretação
caso ela me convença dentro da palavra de Deus. Porque eu não tenho responsabilidade com uma teologia, com a linha de interpretação. Eu tenho responsabilidade com isso aqui. Estão entendendo? Então, se um dia eu estudando e conseguir entender claramente que o arrebatamento, que a gente vai passar pela grande tribulação, eu, Guilherme, não tenho problema de mudar de posição. Mas até hoje, eu sou o pré. E eu vou falar o que me convence. O que dá aquela martelada assim que o arrebatamento ele tem que ser antes. É a questão do milênio. O milênio me prova isso. Guilherme, o que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos que o Senhor Jesus irá reinar aqui na terra. Nesse reinado, a gente pode ver no plano divino, pode colocar, Paulo, para a gente? Nesse reinado, que ele vai estar aqui como rei, olha só, vem o Senhor Jesus na sua segunda vinda, todo olho verá, certo? Trazendo juízo. Ele não vem agora como uma ovelha, mas ele vem como leão. Ele não vem como agora advogado, como ele veio antes, agora ele vem como juiz, tomando vingança. Aquele sangue ali, ó, nas suas vestes, que está em Apocalipse 19, também está em Isaías 61, aquele sangue ali não é dele, é o sangue das pessoas que ele matou na sua segunda vinda. E a gente vai tratar mais disso depois, né? Porque às vezes a gente pinta uma ideia que Jesus é tão bonzinho que ele não vai fazer nada de ruim para as pessoas. Mas não, irmão. Aquele que não tem Cristo como Salvador, paira sobre a cabeça dele uma espada pesada de ira de Deus, que está por um fio para ser cortada e cair sobre ele. Estão entendendo? Estão compreendendo? Isso, né? Vai ter tudo aquilo ali. Então, quando ele volta, ele vem, livra o seu povo ali, seus pés tocam no Monte das Oliveiras, assim como ele subiu visivelmente, igual a irmã citou, ele volta visivelmente, né? Então, ele instaura o seu reino de 1000 anos, um reinado de paz aqui na terra, que vai ter súditos. Nós, a igreja, os que acreditaram, os que aceitaram a Cristo, vão já estar com seus corpos glorificados, não vão mais gerar filhos, porque Mateus capítulo 22, verso 30, vai falar que no céu nós seremos semelhantes a anjos, né? Nós não vamos procriar na eternidade, certo? Então nós vamos estar auxiliando Jesus a reinar, mas vai ter pessoas aqui na terra, vai ter súditos. E como é que você me mostra isso, Guilherme? Paulo, eu vou pedir para você, se você puder colocar lá para a gente, Isaías capítulo 65, verso 18 em diante. Isaías 65. Gente, sobre o arrebatamento, a gente não tem muitas passagens claras. Mas sobre esse tempo, sobre esse reinado aqui, gente, é tanta passagem, eu acho que tem centenas de passagens bíblicas que descrevem, que fala claramente do reino milenial. Então esse reino, a pergunta que é, esse reino ele vai ser figurado ou ele vai existir literalmente? E eu não acho, eu tenho certeza que ele tem que ser literal, ele tem que acontecer, porque tem muitas passagens e uma delas é essa. Olha aqui, ó. Olha só. Exultem e alegram-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, de novo, sempre trazendo o lado, Jerusalém, Israel, alegria, e para o seu povo exultação. Próximo. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Aqui ele está falando de um tempo que não haverá em Jerusalém voz de choro e de clamor. Você pode falar assim, não, Guilherme, isso aí já é a eternidade. Mas olha os versículos seguintes, vê se tem como aplicar esses versículos seguintes na eternidade. Olha só. Não haverá mais nela criança, olha só, criança que viva somente alguns dias. Ou seja, não haverá nesse tempo criancinhas morrendo novas, leucemias, doenças. Não haverá, porque o rei vai estar reinando, desfrutando, a terra vai desfrutar de paz. O rei está aí, o rei Jesus está reinando na terra, né? Nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Então, nesse tempo, é a eternidade? Não é, porque está falando de morte. A eternidade não tem morte. Então, nesse tempo, a pessoa que morre aos 100 anos vai morrer novo. Aí a gente pensa que no reino milenial, a criação vai retroceder a mais ou menos o que era no Jardim do Éden. Vocês lembram quanto tempo Adão viveu?
Lembra quanto tempo Adão viveu? 930 anos. Não é isso? Bastante tempo, né? Então, nesse período do milênio, quase 1000 anos, né? Nesse período do milênio, as pessoas elas vão voltar com a sua longevidade. Os que morrerem aos 100 anos vai ser considerado jovem. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Olha a continuidade. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, está falando de pecado. Então, não pode ser o estado eterno. Estão concordando comigo? Olha o próximo versículo. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e nela comerão, ou seja, prosperidade. Jerusalém não será arrancado do seu terreno de novo, aqui eles já estão na sua terra. Próximo. Não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade, presta atenção, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. É interessante isso aqui, porque tem algumas árvores, igual algumas sequoias, eu acho, que podem... Algumas sequoias que podem viver até 4.000 anos. Então está falando que a idade do povo vai ser como da árvore. Longevidade. Estão entendendo? Os meus eleitos... Quem? Os meus eleitos. Então vai ser pessoas em corpos não glorificados, pessoas que são em corpo físico igual a gente, vivendo muito tempo, e são chamados de eleitos. E os meus eleitos desfrutarão ao máximo das obras, as obras das suas próprias mãos. Próximo. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Próximo. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só essa passagem. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Gente, em algum tempo da história, hoje a gente consegue botar um cordeiro e um lobo pastando junto? Não tem como. Por acaso o lobo come capim? Não. Carnívoro. Mas vai vir um período de tempo em que os animais vão retroceder igual no jardim. No jardim os animais não comiam carne, o leão comia capim. Era comia tudo mato. Estão entendendo? Isso aí a gente vê em Isaías 11, Isaías 32 também vai falar disso, né? Então, que tempo é esse que possibilita tanta paz assim, que as pessoas vão viver tantos anos assim, e que os animais vão ter paz entre si? O reino milenial, o reino de Cristo. Irmãos, é impossível. Para mim, não tem como esse reino não acontecer. Ele vai acontecer após a vinda de Cristo. Está entendendo? Não se fará nem dano nenhum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí, irmãos, a gente não vai ler, mas lá em Mateus capítulo 25, coloca no mapa para a gente, Paulo. Lá em Mateus capítulo 25, vai narrar ali o julgamento das nações. Quando Jesus ele volta aqui, em seu poder e grande glória, ele vem aqui para derrotar o pessoal ali na batalha chamada Batalha do Armagedon, certo? E ele vem também, depois instaura o julgamento das nações. Aí é aquela passagem que você já escutou provavelmente, que vai separar os bodes das ovelhas. Ali os bodes, eles são lançados, vão ser condenados, e as ovelhas, elas vão entrar para o reino. Vinde benditos do meu Pai, possuam agora o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estão entendendo? Aí eles vão falar, aí ele vai usar esse termo, quem está entrando para o reino milenial com vida igual a nossa, então? Os benditos do Pai, os eleitos. Aí na passagem mais à frente vai falar que são os justos. Então, irmãos, quem está entrando para viver no período milenial, eles são pessoas salvas, porque os não salvos vão morrer tudo ali. Estão entendendo? Quando Jesus vem para instaurar o milênio. Então, raciocina comigo. Se quem entra para o milênio com vida terrena são salvos, mas se o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, nesse mesmo evento, então não tem como essas pessoas salvas entrar com vida natural no milênio, porque eles vão ser arrebatados. Concorda comigo? Eles são salvos. Logo, quem vai entrar no milênio então serão somente ímpios.
Mas não tem como, porque fala bem disso do meu Pai. Vai falar justo, eleitos. Não tem como esses termos ser usados para pessoas perdidas, ímpias. Então, o que faz então o pós-tribulacionista? Ele fala assim, o milênio, ele não é literal. Não vai acontecer assim. O milênio, ele é figurado. Hoje já é o milênio. Só que aí tem problemas. Porque em Apocalipse 20 fala que Satanás será preso por 1000 anos. E se a gente está vivendo o milênio hoje, por acaso Satanás está preso, irmãos? Aí eles vão falar assim, não, Satanás está preso, mas não preso, porque Pedro fala, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Então se Satanás não está preso, restringido, o que ele está então? Aí eles vão falar assim, não, na verdade Satanás ele não pode mais impedir o avanço do evangelho. Tipo assim, a interpretação que alegoriza as escrituras é complicada. Para mim, eu não consigo entender dessa forma, eu gosto de entender literalmente, a leitura simples do texto. Deu para entender literal? É literal, e não deu para entender literal, aí a gente vai para alegorizar, tá entendendo? Então é isso que me prova que o arrebatamento ele tem que ser antes, porque se ele for depois do período tribulacional, então essa questão do milênio aí fica sem pé, sem cabeça. Irmãos, fez sentido para os irmãos? Fez sentido? Né? Mostrei 7 pontos, mostrei as 3 linhas de visão, que é pré, e pós. E agora, para a gente finalizar, eu trago uma mensagem, uma conclusão, uma mensagem exortativa para os irmãos, independente de qualquer linha de interpretação que você achar coerente. O Senhor Jesus vai voltar. Eu pergunto para você, meu irmão, você está preparado? Responde para si mesmo, você está preparado para esse dia? Porque se o que está escrito aqui é verdade, esse dia não vai ser brincadeira. Se você não estiver preparado mesmo para subir, não quero nem descrever o que a Bíblia fala que vai acontecer, porque vai ser triste. Aí a pessoa vai ver, que pena, eu escutei tanto lá, pessoal na igreja falando sobre o evangelho da salvação, não aceitei. Sério? E agora estou nessa situação. Será que o Senhor no inferno não vai ter uma piedade me vendo eu sofrendo lá por 1000, 1 bilhão, 1 trilhão de anos, um fogo que nunca se apaga? Será que Deus não vai ter piedade lá e vai me tirar de lá dentro? Não vai, irmãos. A vida é eterna e a condenação é eterna. Você decide para onde você vai aqui em vida. O homem está determinado a morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você que é meu amigo, você que está aqui, você que está nos assistindo, será que você está preparado para essa vinda, para essa volta? Será mesmo? Repense nos seus conceitos, repense na sua vida. Eu acho que a questão da eternidade é algo muito sério para você deixar para lá, para você deixar rolar. Aceite o Senhor Jesus Cristo hoje como seu Salvador e esteja pronto para a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém?